A partir de agora, a bola vai rolar. Nossa Rádio HD apresenta. Bola comigo, bola comigo. Bola. Bola comigo, bola Bola comigo. Com ele, que é pura resenha. Bola comigo. Saulo Santos, o Saulinho, o programa esportivo mais esperado do seu rádio. Bola comigo, aqui pela nossa Rádio HD, Ibiá, Minas Gerais. Fala aí, professor. Boa noite, nossa Rádio HD, depois de uma semana, né, já deu saudade, e nós estamos aqui de novo com um novo horário, toda segunda-feira, às 18h30. E hoje, com um imenso prazer, estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa Rádio HD, Luiz Paquinha e Bill o Barbeiro. E nós vamos dividir então aqui o bate-papo aqui, com o Luiz Paquinha e também o Bill. E eu já começo então apresentando aqui para toda a turma aí, esse papo descontraído, uma resenha, com o nosso amigo Luiz Paquinha, que todo mundo conhece quem é o Luiz Paquinha, um grande desportista, um grande treinador de futebol, um grande diretor de futebol, é o cara da vez essa semana. Boa noite, Luiz. Boa noite, Saulo. Boa noite, Bill. Boa noite toda a diretoria da nossa Rádio HD. Parabéns pelos programas que a gente tem ouvido da nossa querida Rádio HD. Saulinho, é um prazer imenso receber o seu convite para estar aqui hoje num bate-papo a respeito do esporte da nossa cidade. Nós que estamos aí no dia a dia já há muitos anos, e eu quero te parabenizar por esse programa que a gente tem ouvido e todos estão acompanhando no dia que você determina o programa para saber das notícias e saber das coisas do passado. Luiz, você bem falou aí do passado, né? Você, de tudo isso que eu falei, Luiz, não foi somente isso. Você foi um grande atleta também, né? Com o qual eu tive o prazer de jogar junto na equipe do Estudante, naquele time muito forte, né? O nosso time, Miúdo, Pedro Farni, Fausto Aurélio, Veraldo, Marcelílio, Nivaldo e Lazinho, né? Que jogou com a gente depois. E você foi um grande atleta. Eu queria que você contasse um pouquinho daquela história do Ferroviário que surgiu logo depois do Estudante, que era um timaço naquela época, né? Saulo, Lacerda, Carlos Magno, Garrincha, Pedro Vinícius. E vocês, de uma geração anterior, já deslumbrado com o futebol em nossa cidade, tentou aquela turma e não aceitou a reserva e então formou aquela grande equipe do Ferroviário. Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu, Luiz. Saulo, na verdade é o seguinte, nós tínhamos o nosso time, que era o segundo time do Estudante. O time do Estudante realmente era um time imbatível na região. A gente tinha um time que não tinha como. Então, igual você disse aí, os atletas que estavam lá na reserva também jogavam muita bola. Mas, felizmente, a gente tinha um time titular, que era o primeiro time, imbatível, que era Lorival, Biricão, lateral direito, Pedro Vinícius, Amauri e João Gastura. Pi, Carlos Magno e Belezinha era o meio de campo. Garrincha, Saulo e Marcinho Dormar. Era imbatível. Todas as vezes que a gente saía na região para jogar, normalmente ia os dois times. E a gente não perdia.
E depois, no passar do tempo, nós resolvemos esse segundo time e nós fundamos aí o Ferroviário, com o Dazinho, com o Gil, com o Marcionilo, com o Everaldo, com o Joãozinho do Duca, e fizemos também um time que ficou imbatível também aqui na nossa região. Infelizmente, nessa época a gente não tinha esses campeonatos regionais, do Balvilela, campeonato da Liga, então a gente fazia muitos amistosos e éramos sempre felizes. Luiz, foi uma época muito boa mesmo. Me fala da sua passagem, Luiz, pelo Ipiranga, onde você teve também um trabalho lá, até como treinador também, e desenvolveu um grande trabalho no Ipiranga, que todos lá lembram do Luiz Paquinha no Ipiranga. Isso foi já iniciando o campeonato do Balvilela, e onde entraram no campeonato lá de Uberlândia o Ipiranga e também o Rio Branco. Tinha jogos importantes na região e me convidaram para fazer parte da diretoria, como treinador, como diretor lá do Ipiranga. E eu aceitei, porque eu sempre gostei do esporte, aceitei. Quem era o treinador na época era o nosso amigo falecido, saudoso Messias. E o Messias, num determinado tempo, ele resolveu desligar, problemas de tempo, porque ele trabalhava na rede ferroviária, então não tinha às vezes muito tempo, ficava viajando muito, e me convidaram para treinador. E fomos muito felizes, inclusive a gente tinha lá no Ipiranga, a gente tinha dois grandes centroavantes. Jorge e o Chicão. Só que o treinador, ele achava que os dois centroavantes não poderiam jogar junto. Que tinha as mesmas qualidades e não poderia jogar junto. Não esqueço até hoje, o primeiro jogo que eu fiz como treinador de Ipiranga, foi lá no estado de São Paulo, com o Balvilela, e se não me engano, Igarapava. Se não me engano, foi Igarapava ou Conquista. E eu escalei os dois. Fiz um esquema tático para os dois jogarem juntos. Por incrível que pareça, os dois fizeram 4 gols, ganhamos de 4-1 no campo adversário. E aí deu continuidade nessa dupla e chegou ao ponto de a TV Triângulo, que é a patrocinadora do Balvilela, convidou num jogo aqui de Ibiá, que o Chicão e o Jorge acabaram com o jogo, convidou o Chicão para jogar no Uberlândia Esporte Clube. Luiz, essas histórias, se repetem. Eu vi hoje, acho que todos que acompanham a mídia, Sampaoli dizendo que Pedro não pode jogar junto com o Gabigol. Perguntaram para ele se podia, e o Sampaoli, muito inteligente, disse: ora sim, ora não, nem que sim e nem que não, né? Lembramos também, na Copa de 70, eu era muito petitinho, mas lembro muito bem desse relato, né? Tostão não podia jogar com Pelé, e o João Saldanha, então, colocou os dois para jogar, e depois veio o Saldanha, saiu, e o Zagallo, então, ou melhor, o Saldanha achava que não podia jogar, e o Zagallo acabou colocando os dois para jogar, e foram, campeões daquele ano na Copa do Mundo. Você foi muito brilhante na sua escolha entre os dois, com característica, dizia que era característica semelhante, mas não era. Chicão é um cara rompedor, e o Jorge, um cara que é clássico, muito clássico, fazia um pivô muito bem, e o Chicão chegava. Resultado disso foi o quê? Você não disse. O nosso
grande artilheiro Jorge, né, do Tubal Vilela. Ficou conhecido Jorge Alexandre como o artilheiro do Tubal Vilela daquele ano, no qual trouxe bastante orgulho para a nossa cidade, que isso era falado na televisão toda hora. E Luiz, nesse Tubal Vilela, daí, como surgiu então, depois eu vou até conversar com meu amigo Bill, né, que a gente tem muitas histórias para contar, que naquela época você lembra que era 2 times no Tubal Vilela, Rio Branco e Ipiranga. Daí surgiu então o Ibiá Esporte, né, formando uma grande equipe que foi o Ibiá Esporte, no qual você participou em todas as decisões do Ibiá Esporte. Fala um pouco, Luiz, dessa história toda para nós. A história nossa do Ibiá Esporte é uma história mais antiga. O Ibiá Esporte profissionalizou, né? Eu era menino ainda, profissionalizou, e depois tivemos aquele problema sério lá no estádio, onde que, inclusive foi meu primo que foi assassinado. O Davi, o goleiro, né? Foi assassinado. E o Ibiá Esporte ele deu uma desligada do Campeonato Mineiro, né? Deu uma desligada do Campeonato Mineiro, e depois de muito tempo que a equipe de Ibiá... Mas se eu te perguntar, te interrompendo, o Ibiá deu uma interrompida ou o Ibiá Esporte foi punido? Foi punido. Ele foi punido, ele não poderia participar do Campeonato Mineiro durante um certo período, né? E depois nós voltamos, que aquele time do Ibiá Esporte também era outro timaço, né? Esse era o Ratinho, com a Cássio, com o Peia, com o Tim, Amadeu, Neubi, o Tchãozinho de Campos Altos, então Milar, então era um time também imbatível, né? Mas aconteceu esse fato e depois de um tempo resolvemos formar o Ibiá Esporte, mas não um Ibiá Esporte profissional, para disputar realmente aí até porque entrou como associação, né? Isso, para disputar os campeonatos regionais, não como profissional, né? Fizemos um grande time também, né? Trouxemos grandes jogadores de fora para poder completar a equipe de Ibiá, que nós sempre, Ibiá é um celeiro de atletas, tanto de campo como de salão, né? E nós fizemos aquele time e disputamos o Tubal Vilela por alguns anos, depois terminamos o Tubal Vilela e nós ficávamos mais um tempo, não dispensávamos os jogadores que vieram de fora, a gente ficava fazendo uns amistosos, o campo sempre cheio, o campo sempre lotado, a torcida sempre gostando. Era sair de manhã fazendo carreata e realmente foi uma época de ouro do nosso esporte no futebol de campo. Inclusive tem uma passagem sua, Luiz, lembrando aqui, só para fazer uma resenha, você, numa dessas passeatas, soltou um foguete e a bomba voltou para dentro do carro, Luiz. Como é que aconteceu isso? Fala para nós. Na verdade, eu não soltei o foguete. Quem soltou o foguete foi um amigo, ele trabalhava comigo lá na empresa, e eu convidei ele para ir comigo no carro na passeata e ele soltou o foguete. Só que depois veio uns foguetes mais novos, uns foguetes diferentes, porque aqueles antigos, ele era amassado embaixo onde você pegava com a mão. Depois veio só o canudo e ele virou o foguete para soltar. Só em vez do foguete sair para fora, soltou para dentro. Ficava no meu colo, eu dirigindo, deu um tapa na bomba e ela estourou entre as minhas pernas, né? Estourou minhas duas pernas e eu fui segurando o estouro até no hospital. Passou um susto danado na gente. Susto danado, né? Mas passou. Seria pior se tivesse história da onde que ela caiu no meu colo, porque pegaria essa região da bexiga, essa do estômago e tal. Às vezes poderia ser um troço mais complicado. Mas graças a Deus eu dei um tapa nela e ela estourou entre minhas duas coxas, né? Mas estourou minha calça, estourou as pernas, então. E quando passou, graças a Deus passou. É história, né? É história. Qual é a história? Mas, ô Saulinho, não te cortando,
eu trabalhei durante anos como tesoureiro do Bia Esporte. Você sabe muito bem disso. E eu cuidava muito da portaria, porque os campos sempre cheios, sempre lotados, a gente preocupado, e eu ficava lá na portaria. Olha, eu vou te ser sincero, eu ficava lá na portaria e o Ganso era o treinador. Entrava um time do Bia Esporte, eu falava comigo mesmo, eu pensava comigo mesmo. Eu tenho dó do Ganso para escolher os 11. Olha, entrava de centroavante, Guenê, Chicão, Netinho, que jogou no Bia Esporte. Eu escolhi um. Ele tinha acabado de vir do Curitiba, o Netinho, né? Escolher um para entrar. Você imagina bem como é que era o negócio. No meio de campo entrava Márcio, Jatubá, Carlinhos Bororó, Zé Eliso, aquele menino de Divinópolis, Edson, Celso, uma coisa assim. Então entrava 6 jogadores, todos de alto nível, para ser escolhido 3. Então, aonde que a gente... Sem contar que você tinha Jatubá, Márcio, Isso, Daltinho, isso. né? Onde que as posições eram mais ou menos definidas, eram os 2 laterais que ninguém tirava a posição deles, que era o Garrafinha e o Chiquinho. Dois craques, né? Dois craques. Um abraço, viu? Chiquinho e Zé Francis, nosso faminho. Um abraço. Outro detalhe também, o Saulinho. Ponta direita. Ponta direita também, o Daltinho. O Dalto era o bicho. O Dalto era quando botava a bola pra frente, né? Ele chegava primeiro que o ataque todinho, né? Na frente. O Jatubá até falava, vamos mais devagar, velho, vamos mais devagar, porque corria mais do que. Ele corria mais do que a bola. O Dalto cruzava muito bem, né? Tanto podia jogar pelo lado direito como pelo lado esquerdo. O Dalto era um cara. Infelizmente ficou pouco tempo, né? No Ibiá, quando a gente mais precisava dele, ele infelizmente teve que ir embora do Ibiá e nós ficamos sem o Dalto por muito tempo, né? Poderia ter, ter nos ajudado muito mais com o futebol dele. Mas a vida é assim e nós perdemos ele. Zé Afrano, Garrafinha, não sei porque não foi profissional, né? Verdade. Não sei. Teve um grupo nosso ali porque a gente acha que não estava no lugar certo na hora certa. Seria isso? Não sei. Né? Porque você vê o nosso craque, Danilo, né? A gente sempre fala que na época nossa da escolinha nós tínhamos uns 10 atletas que correspondiam também com o futebol do Danilo. Porém, Danilo estava no lugar certo, na hora certa, e ele soube aproveitar, né? E ali também no Bia Esporte a gente sempre falava, por que daqueles que jogaram ali, mesmo na época do estudante mais antigo lá, aquela turma Garrincha, Sal, Magela, por que não foram para o profissional? Eu sempre falo, naquela época era mais difícil, né? Você sair daqui, até para viajar, né? Você viajava era de trem de ferro, né? Você ia fazer um teste no Atlético, quem que você encontrava lá no Atlético? Duião, né? Darinho, Cinco Neve, e você entrar ali era difícil. No Cruzeiro, Natal, Tostão, Evaldo, São Lopes, então era muito difícil sair daqui e fazer um teste no Cruzeiro, né? Mas depois, essa garotada que veio depois, igual eu falo, chamando de garoto aqui, eu fico com um ponto de interrogação. Por que não chegaram no time profissional? Tinha tudo para chegar, né? Na verdade, Saulinho, é o seguinte, né? Aqui na nossa cidade sempre teve um time, depois aparecia outro, no mesmo nível. Gerações, né? Gerações diferentes, né? Eu posso falar que eu, dentro da minha família, com meu irmão Bertinho, eu não sei por que ele não foi profissional. Porque jogava muita bola, inclusive ele morava em Belo Horizonte
e o Will Strick fez uma peneira lá no Atlético Mineiro. Para ir pro Japão, né? Para ir para o Japão. Foram mais de 400 atletas que apresentaram nessa peneira. E meu irmão era para ser peneirado e era sobrado 4 para ir para o Japão. E o meu irmão, ele ficou entre os 4. Ele não quis, né? Ele não quis ir Ele pro não Japão. quis. Mas não foi profissional, porque o Bertinho, pra mim, foi um dos melhores jogadores de campo que eu vi jogar. Ele salão também. Jogava muito, né? E foi outro time também, ô Saulo. Outro time que sobressaiu aqui na região. Essa época do Bertinho, os mais novos, né? O Bertinho, o Elmar, né? O Bidico, já é dessa turma. Fausto Aurélio, já é dessa turma mais nova, né? Essa turma aí. Essa turma também fizeram um grande time, um grande time. Então, resumindo tudo isso, Luiz, a gente vê que fizeram história, Ibiá sempre foi teve um ciclo de grandes jogadores, né? Ibiá e Campos Alto, eu falo Ibiá e Campos Alto. Campos Alto também teve um celeiro de futebol de campo. Campos Alto era com o Rabicho, o Rabichinho, tudo lá. O Tchauzinho, depois até jogou no Bia Esporte. E a gente vê que a nossa região aqui era abençoada por atletas, né, jogadores de futebol. E, infelizmente, hoje, eu quero tocar nesse assunto com você, Luiz, que você falasse para mim o que você vê hoje a respeito dessa decadência que ocorreu com o nosso futebol de Ibiá a nível de craques, né? De craques que era uma geração que era para ter hoje de um nível alto e hoje nós não temos. Não querendo falar, desfazer dos meninos que jogam bola, eles não têm culpa, mas eu acho que faltou um apoio maior lá na divisão de base, nas escolinhas, que tinha Pelé e Saulinho nas escolinhas, quando teve São Preto, São Antônio Valdo, quando teve o Tião, como é que chama lá, o Tião, foi seu treinador lá, o Tião Íngua. Não, antes do Tião Íngua teve um outro, né, um treinador que... Era o Zito. Então, eu falo, eles não têm culpa, mas são outros tempos, outras diversões aparecem, e agora nós estamos tentando resgatar tudo isso de novo. Eu fui agora, Luiz, e assisti os jogos no polo esportivo e vi lá que tem muito talento, mas daqui para 4, 5 anos, então precisa trabalhar esse pessoal, precisa do apoio, precisa que os políticos comecem a dar esse apoio. Estou vendo o trabalho do Fábio Batista, estou vendo o trabalho do Joninho, estou vendo o trabalho do Nicolas. Então o caminho é esse, mas nós precisamos de apoio. E fala sobre isso, Luiz. Você tem toda a razão, Saulo. Na verdade, tanto no salão como no campo, nós tínhamos grandes jogadores e tínhamos aquele time definido. Você vê o Calçados Duarte, na região toda aí, era imbatível. Né? E deixou de ter a sequência, né? Por falta dessas escolinhas. Né? Agora, hoje, eu sugiro, Saulo, um caminho para a nossa cidade. Começar a surgir aí atletas aí de alto nível. Primeira coisa, uma liga. Nós temos que fundar uma liga primeiro. Por quê? Essa liga fundada, ela vai trabalhar junto com a Secretaria de Esporte do município. Essa liga, ela vai ter que formar juízes de futebol de salão, juízes de campo, juízes de vôlei, de basquete. Porque não temos aí uma escola de formação para essas pessoas que vão ajudar. Eu, por exemplo, eu optei muitos anos por futebol de salão, não é? Mas
pitei futebol de salão junto com o Negão, junto com Eudes e outros mais, Elton, mas é porque a gente ia e lia as regras para poder ajudar nos campeonatos. Mas eu não tinha assim uma instruções, não tinha um curso, não tinha nada. Então é através da Liga, em trabalho junto com a Secretaria de Esporte, que nós vamos conseguir assim, nos reerguer. Né? Por quê? Por que não podemos fazer em Biá, por exemplo, um campeonato estudantil? Por que não podemos fazer em Biá um campeonato de bairro? Campeonato de bairro. Hoje tem um jogo no estádio dos times tal, mas tem um jogo lá no São João, que é o Ipiranga e o time do São Dimas. Então, precisa se movimentar. Precisa se movimentar e fazer uns campeonatos de vôlei, uns campeonatos de vôlei escolar. As escolas Colégio São José contra o ginásio, vôlei. Então, isso tem que ser através da liga, tem que ser uma liga para estar junto, para programar, entendeu? Aí você faz um campeonato, por exemplo, de interno de vôlei, de salão, e depois, o que você faz? Você faz uma seleção e faz um campeonato regional. Olha que beleza aquele campeonato regional que nós fizemos aqui na época que foi promovido pela prefeitura. Olha que campeonato, todo dia só jogo excepcional. Onde o final, eu pitei o final, Calçados Duarte e Coropatos. Jogão, né? Jogão daquilo. Né? Então eu acho que o pontapé inicial é fundar uma liga. Tá aí, pessoal. Hoje nós recebemos aqui o Luiz, né? O Luiz Paquinha, né? Um grande juiz também, né? Do futsal. A gente não falou, ele lembrou aqui. Foi também, além de tudo isso, até hoje, é um cara que sempre que a gente procura ele, tem muita coisa para ensinar para a gente a respeito do esporte. É um conselheiro, sempre eu estou procurando ele para dividir comigo as ideias, o que nós podemos fazer lá dentro do Biá Esporte. Ele sempre está atento a nos ajudar. E foi com imenso prazer que nós recebemos então aqui o nosso amigo Luiz Paquinha, também é um cara do esporte que vai deixar o nome dele gravado nas grandes histórias da cidade de Biá. Suas considerações finais para nós, Luiz? Eu só gostaria, antes de fazer minhas considerações finais, eu gostaria de lembrar, você disse bem aí, por que o fulano de tal, por que o ciclano não foi profissional, né? Você se lembra muito bem, A gente vê aí nesses grandes clubes aí ganhando 150, 200, 250 mil, a gente vê uma zaga com certos jogadores, e você vê, por exemplo, no Biá Esporte Clube, uma zaga, meu cunhado, o Carlão, junto com o Ney de Campos Altos. Olha que zaga, gente. Ele jogava em qualquer time do Brasil. Jogava em qualquer time do Brasil aquela zaga. Carlão e Ney de Campos Altos. Jogava em qualquer time. Né? Por que não foi profissional? O Carlão, meu cunhado, até jogou no Araguari, jogou no Fluminense de Araguari, jogou no Nacional de Uberaba. Mas esses grandes times aí, eles tinham todas as condições de ser grandes titulares. Eu quero agradecer pelo convite, Gonçalo, de estar aqui nesse bate-papo. Quero parabenizar mais uma vez a nossa Rádio HD. E você é um cara, Salvinho, que desde a sua época de criança, envolvido no esporte, seja de uma maneira, seja de outra, inclusive veio aí a formar em fisioterapia para ajudar os
seus atletas, que eu sempre vejo lá, você é meu vizinho, eu vejo lá os atletas chegando, pedindo socorro lá. Então, você é um grande profissional, você é um grande diretor, você é um cara que tem que estar na frente do esporte de Biá. Você tem que estar na frente, lutando com dificuldade. Tem os prós, mas também você tem os contras, né? Tem os contras, e isso aí é normal. Isso aí faz parte da nossa caminhada pela vida. Não é só no esporte, não é só no lado profissional. A gente nunca a gente vai ter só um dos odontologios. Só agradar, né? Só agradar. Eu quero agradecer mais uma vez e passo aqui a bola para o nosso amigo o Bill, que é um grande amigo, grande profissional também. E vocês ficam à vontade, vocês me desculpam, mas eu tenho uma reunião às 7h, às 19h30. Um abraço a todos. Muito obrigado, Deus. E dando sequência na nossa resenha hoje, na nossa rádio HD Bola Comigo, nós temos também o prazer de receber aqui hoje o nosso amigo Bill Barbeiro. Boa noite, Bill. Boa noite, Saulinho. Boa noite, amigos da rádio nossa HD. Obrigado pelo convite, né, para a gente falar um pouco sobre o nosso projeto, né, em relação ao futebol ibiaense, da década de 40 até os anos 2000. Aí o Bill, eu quero agradecer aqui ao nosso proprietário da rádio, o Cirlei, que está aqui nesse momento nos ajudando. Marcos Roberto, que também cedeu esse horário para a gente, ele, mas o Pablo Damasio, né? Que também nos cedeu esse horário para a gente fazer tudo isso acontecer. E hoje nós estamos recebendo o Bill. Bill, vamos voltar, vamos rebobinar a fita e lembrar, a gente estava falando antes de começar o programa, da origem de tudo que aconteceu no seu bairro, né, e que expandiu para a cidade toda, e que hoje é orgulho para nós de Biá. Eu que participei lá muitas vezes, eu estou falando referente ao Rio Branco, e quando fala em Rio Branco, tem duas famílias que a gente não pode deixar de falar. Você concorda comigo? Concordo, sim. E uma é a Diniz e a outra é Duarte, né? No qual você deu origem, então, à sua vida, né? Que você é filho você é Diniz e também é Duarte, né? Não, sou Damasio. É Damasio. Sou Damasio também. Mas é Damasio, mas tem... fez parte praticamente. Faz parte. Duarte, com essa família ali. Praticamente. Faz parte. E a gente, então, essas duas famílias, quando vieram para Ibiá, e dali, naquele bairro, vieram, então, com o intuito, então, de construir e trabalhar, era olaria, né? Fábrica de tijolo, né? Conta pra gente, né, que, através dos seus conhecimentos dessa história aí, conta pra gente. Isso, a nossa família do Diniz, ela é de Pará de Minas, né? Eles começaram aqui na área de construção, tijolo, assim. Aí foi crescendo. Eles montaram o Rio Branco. E uma grande parte da família nossa que fez parte do Rio Branco. Né? Isso, Rio Branco, quando falo em Rio Branco, eu lembro de Soninho, Quito, Raimundo, meu pai Pedrinho, Tequinho, né? Aí já é João Duarte, já é dos Duarte, né? Mas eu tô falando dos Diniz, o Tim também, que foi um craque, né? Dos últimos, foi um craque de bola, jogou comigo quando eu já estava quase parando de jogar futebol, e aí ela apareceu e a gente achava que até poderia ter procurado um time profissional para seguir carreira. E ali o Quito, então, junto com Zé do Ricardo, né? Zé Duarte, você pode citar mais alguns nomes para mim, se eu esqueci, além de Zé Duarte, da família dos Duarte. Isaías, César, o famoso Bogira, grande lateral direito. Eu não gostava de jogar com ele, porque nem treinar eu gostava de treinar com ele, porque ele jogava muito firme,
E tinha também o Pedrinho, que é seu pai, né? Pedrinho que depois foi até juiz de futebol por muitos anos, né? E aí era famoso, Pedrinho era famoso como juiz de futebol. Daquela safra que tinha o Jair Arara, Pedrinho, Lino, Kersu, Gojira, Maguinho, né? Que eram os juízes da época. O Luiz até citou há pouco tempo aqui agora pra gente, que Bial hoje não tem mesmo juiz de futebol, né? Não tem. E a gente tinha essa turma toda que era, inclusive o seu pai era um grande juiz. Como é que você vê a formação do Rio Branco naquela época? Você era bem pequeno, né? Então, Cessão, naquela época, assim, a referência nossa, né, como assim, a gente era futebol, né? Assim, nós não tínhamos muito acesso a coisa nenhuma praticamente. O Rio Branco foi referência, assim, pra gente, no nosso bairro lá, assim, seguir um caminho bem, né, que era praticar o esporte. Aí então você está referindo então às escolinhas. Isso, né? E que na época quem era a escolinha? Era a sua e do... Era a minha escolinha e do Pelé, né? O nosso saudoso João Pelé, né? Eu sempre falo que nos faz muita falta, né? Porque depois que ele foi, a gente sentiu que ali nas escolinhas não tinha nem mais rivalidade, né? Então tinha uma rivalidade muito sadia entre as duas escolinhas. E então você disse que tem referência das escolinhas. Como representou isso para você? Como eu te falei, sim, mas o que acontece? Antigamente, a gente, que sempre mais jovem, era o futebol. A referência sempre foi vocês dois, assim. Como atleta, né? Alguns seguiram o caminho do esporte, outros como pessoas também, né? Cada um no seu ramo. Mas a referência de vocês foi fundamental, não só para a formação de atletas, mas como de pessoas também. Hoje, assim, na minha idade, dos anos 70, 80, praticamente todas as pessoas seguiram um caminho bem. Você não vê falar assim de uma pessoa que desencaminhou. Graças, assim, à formação que vocês fizeram com a gente, não só de atleta, mas como de pessoas também, de caráter de homem. Isso traz um orgulho muito grande para a gente, em saber que a gente fez um trabalho, né? E nós não formamos uma quantidade maior de atletas, né? Eu estava até comentando com você, nós tivemos o Danilo, tivemos o Toya, o Johnny, o Fabiano, não lembro mais de alguns que pode ter chegado lá, destacado, mas me parece que foi na mão do Pelé e na mão do Saulinho, foi quantos? Mais de 1000 crianças passou na nossa mão. Foi. E, no entanto, o que você diz aí, a gente fica orgulhoso por saber que a gente não formou atleta, mas formou grandes cidadãos, né? Gente que hoje, aquele ditado, gente que é gente, né? Como eu te falei, eu acho assim que a área esportiva ela é fundamental na criação de uma criança, na formação de um ser humano. Hoje eu não vejo isso na cidade hoje. Infelizmente, não tem aquele apoio que tinha antigamente, não tinha aquela incentivação que tinha na época nossa. Nos domingos, ao estádio ali, parecia que estava, que era no final de campeonato brasileiro, assim. Eu acho que falta muito incentivação aqui no esporte. Para quem gosta de futebol, para quem gosta do esporte. Eu já, assim, até eu discordo um pouquinho do que você fala, porque nós vivemos outro mundo, né? Houve uma evolução muito grande, houve uma evolução, assim, eu falo uma evolução arrogante, até chamo de arrogante. Por quê? Na época que a gente jogava bola, no NBA, a gente tinha a praça de esporte. E onde a gente ia? Só para a praça de esporte. Quando não era praça de esporte, era um campo de futebol. Então, nosso mundo era ali. Hoje, já diversificou, já tem outras coisas interessantes para aqueles meninos. Quando ele não está, por exemplo, lá no campo, aquela turminha que está no campo, já tem outra que está em outro lugar. Por quê? Porque a evolução, a vida proporcionou e ele está em outro lugar também. Então, essa evolução é que eu falo. Isso prejudicou nesse sentido. Hoje é muito robotizado. Isso. Então, é tudo ciclo, né? Tudo ciclo.
e aquele ciclo acabou. E falar de ciclo, fala um pouquinho do museu que você está fazendo, que a gente está sabendo. Você tem um acervo muito grande de fotografias e que conta a história do futebol de Ibiá. Então, tô, assim, pode fazer muita coisa ainda, mas eu tô montando um memorial do futebol de Ibiá, né, assim, com fotos, com objetos que fizeram parte, né, do futebol esportista de antigamente, né, da década de 40, como eu te falei, até os anos 2000. Eu gosto praticamente mais de 200 fotos, 300, não sei, tem lá já no acervo já. Eu queria pedir, né, assim, quem tivesse alguma coisa que relembrasse o futebol de Ibiá, que nos doasse, né, que vai estar muito bem cuidado, né, a gente manter, né, assim, essa história viva, né, você relembrar, igualzinho fala, uma foto lembra muita coisa, você volta ao passado, né, e, cara, ele tá sendo muito chique lá, o povo vai lá só para ver, vai lembrar do passado. E qual que é o endereço, para quem quiser ver essas fotos e ver a história essa história do futebol? É ali na rua 202, ali, a entrada da Maroca ali, 79, primeira rua da Maroca. Rua 202, Número 79. 79. Fica aberto De segunda a no sábado. horário comercial. Aberto geral. Assim, lá tem coisas que você... Cara, você volta ao passado, tem foto ali de 1935. Esporte no Ibiá. Assim, cara, você volta ao passado, você relembra. Quando você entra, você volta no seu tempo. Hoje você tem esse acervo, está com esse projeto dentro da sua Barbearia. Você tem intenção de colocar isso em outro lugar para que as pessoas possam visitar no futuro? Futuramente sim, sabe? Assim, foi ideia assim, que eu estou assim, construindo ainda, mas a minha ideia é fazer algo maior, futuramente. Contando a história do futebol de Ibiá. Futebol de Ibiá, que é a história. E tem muitas, Tem, né? tem muita história. Tem muita história que muita gente não conhece. Eu, graças a Deus, pude participar de uma temporada boa do esporte. Como você sabe, meu nome é dentro do esporte, né? Eu sou um cara que respiro o esporte. Deito pensando no esporte, levanto pensando no esporte. Então, é uma satisfação estar dentro do esporte para mim. É o meu ar, entendeu? O meu ar. Então, o que eu respiro é o esporte. É paixão mesmo. E você também faz um trabalho muito bonito, mas muito bonito mesmo, como você disse para mim hoje, que tem aproximadamente 6 anos, né? Que você, no final de ano, faz uma doação de presente de Natal, né? Veste-se de Papai Noel, né? Tem uma turma já grande que está aderindo ao seu projeto. E como é que começou isso? Começou em 2018, praticamente, trabalhando na Maroca. Já vão fazer 6 anos já. Por que isso? Rapaz, já vai fazer 6 anos, eu até não consigo entender, tá? Como surgiu a ideia? Do nada? Não, assim, surgiu do nada. É algo de Deus. Então, assim, você não consegue entender aquilo, você só vê o resultado. Né? Aí começou no bairro da Maroca, depois a gente foi crescendo, quando o bairro mais carente, aí fizemos a cidade inteira aqui na cidade. Hoje, praticamente, já estamos indo até nas regiões todas, do distrito, comunidade. O ano passado foi mais de 3 mil crianças que a gente chegamos. No total já tem mais de 10 mil crianças no nosso projeto. E esse ano eu creio que vai ser bem maior. Tem muita coisa boa aí das crianças também, pro Natal. Te perguntar, e o comércio de Ibiá, empresário, te ajuda nisso daí? Saulinho, cara, eu vou ser com você, cara, praticamente o povão. Nós temos muito apoio de fora, do comércio de fora. Que infelizmente na cidade aqui, mais é o povo mesmo. Mas você tem procurado e tem tido não, ou porque você não procurou ainda? Rapaz, eu procurei uma vez só, sabe? Aí eu escutei uma coisa que eu não quis, sabe? Machuca, né? Eu tenho sentido isso de vez em quando. Assim, aí nós colocamos na mão de Deus e graças a Deus, cada ano que passa supera a nossa expectativa, nosso projeto. E esse vai ser bem maior que o ano passado, pode esperar um pouco de ar. Aí. Gente,
Recebemos aqui então hoje o Luiz Paquinha e o Bill Barbeiro, um projeto lindo, mas lindo mesmo, esse projeto de final de ano de Natal, e também contou pra gente sobre um museu que ele está fazendo sobre a história do futebol de Ibiá. Quero aqui nesse momento então agradecer sua presença e suas considerações gerais sobre o que você viu aqui hoje, até mesmo a entrevista que nós tivemos, esse bate-papo, não é entrevista, né? É um bate-papo, né? Com o Luiz Paquinha e ao mesmo tempo já antecipando, quero agradecer ao nosso diretor, ao presidente, né? Ao proprietário, né? Cirlei, que vem proporcionando isso aí pra gente, passar pro povo, essas histórias maravilhosas, e nossa história do Bill e o nosso amigo dessa tarde sertaneja, que também está dedicando ao tempo com a gente aqui. Muito obrigado. Saulinho, eu queria agradecer, né, ao Cirlei, ao Marcos Alberto, sua pessoa também, pelo convite. Ao Luiz também está aqui também, a gente volta ao passado, né, quando ele fala desse futebol de Ibiá. E pedir ao povo, né, se quem tiver alguma coisa que relembra o futebol de Ibiá, né, que nos doa, que nos empresta para a gente tirar uma cópia, para a gente aumentar cada vez mais, né, e possamos manter viva, né, o futebol de Ibiá, a história do futebol de Ibiá. Obrigado a todos os ouvintes também, obrigado a você pelo convite. Tá aí, pessoal, Bola Comigo volta segunda-feira com uma nova resenha, convidando ex-jogador de futebol, personagem importante como a do Bill aqui, e também vamos trazer aqui também atletas do momento. Temos sim, gente, temos sim, está sendo trabalhado, e vem aí Ibiá Esporte já com a meta de disputar a Copa Sub-23 da Liga de Uberlândia. Hoje a Prefeitura Municipal, através da doutora Marlene e o presidente da Câmara, nos ajudou em todas as despesas do Campeonato Sub-23, pagando inscrição, pagando as fichas e o transporte. Quero agradecer aqui, em nome do Ibiá Esporte, ao executivo de Ibiá e também à Câmara Municipal.